Oi, gente. Boa noite. Vamos iniciar aí a live que nós combinamos, né? Para hoje, às 7 horas da noite. O Instagram tá aí informando algumas pessoas que eu já estou ao vivo. E a gente já vai começar a falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar de um assunto hoje que ninguém conhece, ninguém sente, muito menos ouviu falar, que é mera coincidência. No máximo conhece um vizinho aí, mas que a gente não tá muito acostumado a lidar com esse assunto, né? O assunto que eu separei para nossa live de hoje é ansiedade. O que é ansiedade? Você se considera uma pessoa ansiosa? Eu confesso para vocês que eu tenho os meus momentos de ansiedade também. E quem não, né? Todos nós temos aí os nossos momentos de ansiedade, né? Mas aí a questão que a gente vai abordar aqui e entender é como que funciona essa ansiedade, né? Como que é isso? Aí eu vou pedir um favorzinho para quem já entrou, se pode me dar um ok, um joinha, colocar um número 2 aí, algum sinal de que tá tudo certo, de que o som tá bom, a imagem tá legal, tá saindo tudo certinho aí para vocês. Se vocês puderem me dar esse auxílio, eu agradeço bastante. Oi, Helenir. Edile entrou também. Marlene. Faz tempo que eu não vejo essa moça. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também, se vocês conhecem pessoas ansiosas, né? Que hoje em dia, no mundo que a gente vive, eu acho que é até difícil quem não conheça, né? Clica aí no aviãozinho, manda para os seus conhecidos, para pessoas que você acredita que vai fazer a diferença, saber um pouquinho sobre o que é ansiedade, algumas coisas que a pessoa sente quando ela está ansiosa, quando ela está entrando num processo de ansiedade. Então vai ser bem legal aí se vocês encaminharem esse aviãozinho para as pessoas que você conhece. E aí vocês já podem perceber, né, pelas minhas mãos, que eu estou ansiosa nesse momento. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso então. Só que essa ansiedade, galera, que eu estou sentindo e que eu senti hoje durante todo o dia, que eu mencionei para vocês ontem, que eu passei a sentir desde o momento que eu anunciei essa live para hoje, ela é uma ansiedade legal, ela é uma ansiedade boa. Por que ela é boa? Porque essa ansiedade, ela fez com que eu me preparasse o conteúdo e estivesse aqui nesse momento para a gente conversar um pouquinho. Bom, então de repente você já deve estar pensando aí. Então a tal da ansiedade que eu sempre achei que era ruim, que eu sempre achei que me prejudicava, ela não me prejudica. Ela também é boa. Depende. Depende, a gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui. Eu sou terapeuta integrativa, reflexoterapeuta, desde 2015. Meu nome é Mariellen Amorim, né? E uma das coisas que eu mais escuto aí dos meus interagentes, escuto muito, a rodo isso, é o seguinte: Mari, eu não quero mais ser ansiosa, não aguento mais essa ansiedade atormentando a minha vida, ela me atrapalha demais, eu sou muito ansiosa, eu sofro demais com ansiedade, e isso me faz muito mal. Eu escuto muito isso. E eu tenho certeza aí que se você não se identifica com isso ou se identificou em algum momento da sua vida, você conhece alguém que se identifica com esse tipo de sentimento. Sabe qual que é a expressão mais usada por um ansioso ou por uma ansiosa? E se você sente assim, ou conhece um vizinho, alguém aí pertinho da sua casa que age dessa forma, a expressão é: e se? E se der tudo errado? E se nada der certo? E se ninguém gostar de mim? E se eu esquecer tudo na hora? E se eu me perder?
E se o carro quebrar? E se chover? E por aí vai. E talvez vocês conheçam outros sis. E aí, se vocês quiserem compartilhar comigo, né? Outros sis aí que vocês conheçam, que passe aí pela mente de vocês, é legal que a gente troca uma informação aí, uma ideia sobre esse assunto também. Só que essas frases que eu citei, elas são todas negativas, né? Todas frases generalizadas. É tudo assim, tudo, nada, ninguém. É tudo nessa mesma linha, né? De pensamento. Essa live que eu preparei para vocês aqui, eu não vou falar nessa live sobre termos técnicos da ansiedade. O objetivo dessa live é ajudar você a observar aquilo que você está sentindo, a se conhecer, a se escutar. Sair do piloto automático, que esse piloto automático que as pessoas vivem numa vida frenética e nem se dão conta às vezes do que está acontecendo, do que elas estão fazendo, isso também alimenta bastante a questão da ansiedade. Também não é o meu objetivo aqui nessa live dizer que é fácil lidar com a ansiedade. Não é fácil lidar com a ansiedade, mas é possível. A minha forma de trabalhar como terapeuta, e eu não vou falar aqui de técnicas de terapia, nada do tipo. É só o meu jeito de trabalhar, é o meu jeito de enxergar as coisas. O meu trabalho, ele se baseia na simplicidade, na observação e na solução. Quem é ou já foi o meu interagente sabe disso, que eu sou muito simples na hora de falar as coisas, na hora de explicar, na hora de lidar com a situação ali que a pessoa trouxe para mim, e eu ensino muito a pessoa que se propõe a ser tratada, a passar por um processo terapêutico, a se observar nas 24 horas do dia, a observar o que ela sente, em que momento, por que ela está sentindo aquilo, o que fez com que ela sentisse aquilo, a observar e focar na solução, não ficar ali na casinha focando no problema, porque isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. E esses três pontos que eu citei aqui para vocês, que é a simplicidade, a observação e a solução, no meu ponto de vista, na forma como eu escolhi trabalhar, é como se ali estivesse a chave. Ali está o segredo. Olha que interessante. Segundo a fonte da Organização Mundial da Saúde, e não falando aí de forma técnica, falando de forma simplória mesmo, o termo ansiedade tem diversas definições: aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo e outras mais. Então envolve muita aflição, angústia, perturbação. São esses os sintomas, né? Que a ansiedade faz com que a pessoa ela entenda ali o que está acontecendo com ela. E falando também de forma simples, como eu falei, meu objetivo aqui não é falar de forma técnica, e os transtornos da ansiedade, eles giram mais em torno, esses sintomas, essas coisas que eu citei para vocês agora. Os transtornos de ansiedade, eles giram mais em torno da intensidade disso, do exagero disso. Mas não é um exagero levado para o lado... você tá falando que eu tô exagerando. Não, não é isso. É o teu organismo, é o teu sentir, é o teu sistema nervoso que exagera aquilo ali. É a falta de controle dessas emoções. É como se a pessoa fosse um carro mesmo, numa avenida, totalmente sem controle. Então, isso daí é o transtorno da ansiedade, né? Um pouquinho, falando de uma forma bem simples. Requer um acompanhamento médico, requer um acompanhamento terapêutico, sim. Requer não só o transtorno em si, mas a ansiedade quando a pessoa sente que está atrapalhando a vida dela. Porque a ansiedade saudável é aquela que faz com que você execute o que você precisa, na hora que você precisa, como essa live que eu me propus para vocês aqui. Agora, aquela ansiedade que trava, aquela ali já começa a entrar no momento ali, luz vermelha, preocupante, tem que acender ali. Eu tenho visto nos meus atendimentos já há algum tempo e também convívio com as pessoas,
quanto as pessoas elas têm dificuldade de se observar. O quanto as pessoas elas têm dificuldade de se permitir sentir, de entender o que ela está sentindo. A vida é tão corrida, o dia é tão corrido, são tantas tarefas para se executar, que se a pessoa sente, ela toma um remédio, se a pessoa sente, ela esquece que sentiu, mas ela não se observa, ela não olha para ela e fala, não, pera, por que eu tô sentindo isso? O que está acontecendo na minha vida nesse exato momento? Para eu sentir isso. E às vezes o parar não é você parar 24 horas e ficar ali esperando a resposta vindo além. É você parar 5 minutos, sabe? Aquela idinha no banheiro, no meio do horário de trabalho. Aquilo ali, 5 minutos. Você parar e respirar e entender o que está acontecendo. E isso, pasmem vocês, e quem é mãe vai entender, quem é mãe vai saber. Eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, e um monte de sobrinhos, por sinal. E os pequenininhos agora, eles são os que mais me ensinam, porque eu consigo, com uma visão diferente, observar o comportamento deles. Que isso é meio parecido, inclusive, com crianças. Porque a criança, quando ela tá quietinha, ela tá meio amuada, meio jururu, sabe? Meio ali encostadinha no canto dela, não quer muita conversa. Às vezes ela tá até meio chorosa, ela não sabe expressar o que ela sente. Ela fica mais introspectiva. A gente tenta agradar de um jeito, tenta agradar de outro, mas ela não entende direito o que ela sente, porque a criança ela também tem as emoções dela afloradas, né? E tem muito adulto no RG, somente, lá na idade biológica, que é assim também, que sente exatamente dessa mesma forma. Então, nessa live, a gente vai entender um pouquinho e aprender a sentir e a observar o que eu sinto. A ansiedade, como o próprio nome já define, vem de ansiar, querer, desejar. E se eu anseio, se eu quero, se eu desejo, isso tudo tá no amanhã, no futuro. Não tá no hoje, né? Porque senão seria outro jeito aqui de falar. Mas tá no amanhã. Então a pessoa, ela vive fisicamente aqui no hoje, no agora, nesse momento aqui que a gente tá junto, mas ela não está mentalmente e emocionalmente presente aqui. A ansiedade faz com que ela deseje. Então é sempre... E amanhã ela vai desejar depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. É sempre com um pezinho no futuro. É sempre com um pezinho no amanhã. Só que o interessante da ansiedade é que ela não é só o viver no futuro. Ela é o viver no futuro e o desejar e querer do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é bom, do jeito que eu entendo que tem que ser. Essa que é a ansiedade. Não é simplesmente, amanhã vai acontecer determinado compromisso que você já está ansiosa há muito tempo, vai vir uma pessoa na sua casa. Não, você quer que aquilo aconteça do seu jeito. Você espera que aquilo aconteça de acordo com aquilo que você programou. Olha só que interessante que uma pessoa ansiosa, dentro desse perfil aí de viver no futuro e querer que seja do jeito que eu quero que seja, ela pensa assim, se não for do meu jeito, eu não quero. Eu nem saio de casa, eu nem vou. Não era o que eu esperava. Não saiu como eu queria. E essas frases, que tem muitas outras por aí, né? Eu só coloquei 3. Mas essas frases aqui, abre aspas, elas também lembram as crianças de 5 anos. Porque criança que é assim, criança que bate o pé, eu quero do jeito que eu quero e ponto final. Não foi isso que eu queria. E ela chora e quer, criança quer. E aí tem muito adulto, novamente no RG, que quer, do jeito que quer também. Agora, presta atenção nessas perguntas, né? Respondam para vocês mesmos aí essas perguntas. Quem disse que do seu jeito é o melhor? Quem disse que o jeito que você pensou, o jeito que você quer que seja, é o único jeito capaz de dar certo? O que te faz pensar que as soluções do mundo dependem de você? O que te faz pensar que a saída da vida das pessoas é somente aquela que você conhece?
Responde aí dentro de você. O que te faz ter essa certeza de que tem que ser do jeito que eu achei que tem que ser? Tem que ser do jeito que eu imagino que tem que ser. O mundo, gente, está em constante mudança. O mundo está o tempo todo mudando. E a gente precisa abrir a mente. A gente precisa abrir os nossos olhos para essa constante mudança. Claro que como adultos, né? Aí não é o adulto de RG só, é o adulto mental. É ter a consciência de que essa mudança é boa para mim e essa mudança não é boa para mim. É ter o discernimento que vem da idade, que vem com a idade mental, a idade emocional mesmo. Outra coisa, aceite que o jeito do outro só é diferente e pode ser melhor que o seu. E muitas vezes vai ser melhor que o seu. Deixe as pessoas, gente, utilizar o livre-arbítrio, utilizar a liberdade de escolha, utilizar o direito de decidir. Olha, gente, isso aí é uma coisa que prejudica o emocional, assim, afunda o emocional, põe ele lá embaixo do poço, lá no fundo do poço mesmo. Quando a pessoa, ela quer resolver a vida dos outros, quando ela acha que o mundo gira em torno do umbigo dela, aí ela quer resolver a vida de todo mundo. Aí ela fica ansiosa, ela fica aflita, ela fica agoniada porque a vida do outro não é do jeito que eu quero, porque o outro não faz aquilo que eu acho ser certo, porque se fosse eu, porque o meu referencial, e aí fica nisso, sabe? Fica nesse looping que a pessoa fica o tempo todo nisso, só consegue olhar o problema do outro, e aí ela não dorme, ela não come, ela não respira, aí o marido vai embora, aí a mulher vai embora, porque ela tá olhando a vida do outro. A ansiedade levou ela a esse ponto. Porque isso é também ansiedade. É o ansiar, o desejar do jeito que eu quero. Isso aí também faz parte da ansiedade, né? Uma outra coisa interessante também é a gente aprender a ouvir sem julgar como besteira enquanto o outro ainda está falando. Abre os olhos, sabe? Quando a outra pessoa está falando, respira. Sabe? Respira. Isso vai ajudar bastante também na questão da ansiedade. Mas eu vou dar algumas dicas aqui. Algumas dicas que são dicas para a vida. E eu sempre, como eu falei no começo, simplicidade isso para mim é essencial. Se não é simples, para mim nem serve. Tem que ser simples. É importante para entrar na nossa vida, para estar ao alcance das nossas mãos, para a gente poder fazer, sabe? Lembrar todos os dias. Tem que ser coisa simples. Primeira dica, que parece até louca, parece até absurda, né? Porque a gente faz isso desde que a gente saiu da barriga da mãe ali. Respire. Gente, respira, sabe? Puxa o ar. Isso várias vezes ao dia. Isso parece doido de dizer mesmo, porque a maioria das pessoas, no decorrer do tempo, e não tô falando nem só de adulto agora, viu? Tô falando até de adolescente mesmo. Eles vão esquecendo de respirar. Vai esquecendo, vai ficando com aquela respiração curtinha, sabe? Aquela respiração que é necessária para sobreviver, ponto. Eu tô viva aqui, ó. Tô sobrevivendo, mas como que tá? Como que eu tô por dentro? Meu cérebro, como que tá? Como que tá tudo isso dentro de mim? Um exemplo muito legal pra gente observar, quem tem em casa pode observar, quem não tem em casa, observa do vizinho, o dia que for na casa do vizinho, do amigo, é uma criança, é um bebê respirando, uma criança pequena respirando. Eu vejo isso no meu sobrinho menorzinho, no Dudu. Como é gostoso ver ele dormir. Porque a respiração da criança quando ela tá dormindo é aquela respiração do diafragma mesmo, sabe? Aquela respiração que vai e volta. Parece que o mundo pode acabar em volta dela, mas ela continua ali com aquele sono profundo, com aquela respiração. E a gente vai esquecendo de fazer isso. Tanto que quando a gente observa muito o bebezinho, dá vontade de até dormir junto. Dá uma paz só de observar aquela criança dormindo. É essa respiração que o adulto ele vai esquecendo de ter. Por que isso é importante? E esse exercício, gente, é um exercício que é necessário fazer todos os dias e várias vezes ao dia. Ah, não é possível que você não tenha tempo de respirar, né? Isso daí é outra coisa também que dá
no horário levanta, vai no banheiro um pouquinho lá no serviço, para de lavar a louça e vai olhar o sol lá fora, sai um pouco de casa. São tudo coisas que você pode fazer. Por que é importante fazer isso? Olha só. A respiração profunda e lenta diminui a frequência cardíaca e diminui também a liberação de adrenalina e promove um estado de equilíbrio no organismo. Essa respiração, aquela respiração profunda, aquela respiração um pouco mais lenta, ela oxigena o cérebro. E o oxigênio é vida, ele é energia para o seu cérebro. Isso é muito mais profundo do que simplesmente deixar o ar entrar e sair para poder se manter vivo, né? Para poder respirar. Isso é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Isso é muito sério, né? Respirar direito. E isso vai te ajudar em quê na ansiedade? Além de como ela vai oxigenar o seu cérebro, ela vai oxigenar o seu organismo e ela vai te trazer vida, energia. Então isso vai te ajudar nas suas escolhas. Isso vai te ajudar nas suas decisões. Isso vai te ajudar, inclusive, na hora que você precisa ter uma boa comunicação. Olha, a Augusta colocou aqui, ó, percebi que a ansiedade vem muito de tentarmos controlar o que não podemos controlar. E se você perceber, a resposta, né, disso tá no comentário que você fez, né? Controlar o que eu não posso controlar. Então, se eu não posso controlar, eu já tô sendo teimoso aí. Porque eu tô tentando controlar uma coisa que eu não consigo. É a mesma coisa de uma pessoa que não tem carta de motorista, não sabe nem onde é o freio, a embreagem, não sabe onde é nada, querer entrar no carro e querer controlar um carro. Não tem como. Não vai dar certo, né? Então, é sempre pensar, e isso eu vou falar também aqui sobre esse assunto, embora eu já tenha parafraseado ele, a questão de tentar controlar aquilo que é incontrolável ao alcance das minhas mãos. Não depende de mim, né? E aí, uma outra coisa que ajuda demais nessa questão de aprender a respirar, de respirar direito, de usar os pulmõezinhos. Imagina que é 2 bexigas que tá ali dentro e elas estão tudo murchinha, né? Porque não enche, não tá oxigenando o seu organismo. O ciclo correto da vida não tá acontecendo. Vai melhorar o sono, que a insônia é uma das queixas de quem sofre de ansiedade. E isso tem um impacto, inclusive, nas dores de cabeça. Porque uma pessoa que dorme de uma forma que no dia seguinte ela acorda reconstituída, com as suas energias para gastar no dia seguinte, ela já acorda melhor. Uma pessoa que não fica ali pensando, ruminando aquele pensamento, pensando e pensa de novo, pensa outra vez, pensa mais uma vez, ela tá dando uma férias para a cabeça dela. Ela tá dando um alívio para a cabeça dela. Isso é muito bom também. Dica 2. Primeira dica, então, respire. A dica 2, beba água, que também é uma dica que aparentemente parece absurda. Mas não sei se vocês já repararam, até nisso as pessoas fazem com pressa. Elas pegam um copo de água, que inclusive eu bebo um pouquinho agora, e elas bebem de uma vez, assim, desesperada, como se o mundo fosse acabar. Por 2 motivos, ou porque elas estão com pressa, ou porque elas lembraram nos 45 minutos finais do segundo tempo que ela precisa de água, ela já tá toda, sabe, desidratada. Aí ela lembra que ela precisa tomar água. A água, olha só, outro ponto interessante para quem reclama de ansiedade, para quem acha que a ansiedade é o vilão. E tem várias coisas aí que a pessoa pode utilizar para combater o que está fazendo, a forma como a ansiedade está fazendo mal para ela. A água acalma. Um corpo e um cérebro desidratados alimentam a ansiedade. Beba água devagar. Não precisa beber correndo. Não precisa beber 2 litros de água na hora que lembrou. E nem é para fazer isso. Tem que beber água devagar, sentir a água, sabe? Na boca, sentir a água descendo, sentir mesmo a água ali hidratando o teu organismo. Mas não é para esperar sentir sede também. Porque quando você sente sede, é porque já tá seco já, sabe? Imagina na época da estiagem, né? Quando demora muito para chover, aqui no interior tem muito prainha, né?
E aí passa muito na televisão, assim, os blocos de areia. Aquilo ali é mais ou menos você. Tá tudo seco já por dentro. Quando você tá morrendo de sede, já tá tudo seco. Mas não é por isso que você não vai beber água naquela hora. Mas evita sentir sede para beber água. Mantenha sempre uma garrafinha. Eu faço isso. Eu deixo várias garrafinhas na geladeira e eu vou trocando. Eu pego uma, coloco outra e fico o tempo todo andando com garrafinha dentro de casa, no carro, quando eu tô em atendimento, o tempo todo bebendo água. Dica 2, então, beba água do jeito certo, na quantidade certa, da forma como o seu organismo precisa. A dica 3 é uma dica que muita gente não sabe, mas ela é bem interessante também. Substitua a palavra expectativa dentro de você por perspectiva. Substitua essa palavra. Qual que é a diferença? A palavra perspectiva, sabe? Quando você se programa para algo, quando você quer que algo aconteça, está desejoso de que algo aconteça, e aí você fica naquela expectativa, né? Ou quando você faz algo para alguém e aquela pessoa, você fica na expectativa de que a pessoa ela retribua para você da mesma forma ou até mais, ou que as coisas aconteçam. Substitua essa palavra por perspectiva. Perspectiva é realista, ela é baseada em fatos, ela é baseada no que existe. Sabe o que tem para hoje? Ela é baseada nisso. Expectativa, não. Expectativa já é sonhadora. Expectativa, ela se baseia no que eu quero. Ela não se baseia no que tem para hoje. Então, quando você substitui a expectativa por perspectiva, você vai ser realista, você vai saber que aquilo que aconteceu era o que tinha que acontecer, era o que tinha para acontecer. E não vai ficar sonhando, idealizando, porque isso vai gerar frustração. Agora, tem uma outra dica que é a dica de ouro. Eu disse ontem para vocês, né, nos stories que eu coloquei a respeito da live que eu iria fazer, que eu estava bastante ansiosa com relação a fazer essa live. E hoje eu passei o dia assim, né, ansiosa, pensando no que eu iria colocar na live, no tempo, em tudo isso. E eu sou humana, né? Sou de carne e osso. Então, mesmo sendo terapeuta, eu também tenho os meus momentos de ansiedade, sim. Mas o que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu faço? E eu uso pra vida. Eu uso isso em tudo que eu vou fazer. Eu faço sempre um checklist de tudo, uma listinha de tudo que eu preciso, que está ao alcance das minhas mãos para que aquilo dê certo. Por exemplo, não está ao alcance das minhas mãos, até faz um link com isso que a Augusta colocou, não está ao alcance das minhas mãos se o sinal da internet cair. Se de repente começar a chover forte aqui e o sinal cair. Não está ao alcance das minhas mãos se o Instagram der algum problema e derrubar a live. Não está ao alcance das minhas mãos isso. Mas o que está ao alcance das minhas mãos, relacionados a essa live ou relacionados a outras coisas que eu preciso fazer, a compromissos que eu assumo, eu procuro fazer uma lista. Uma coisa que eu faço muito, que me ajuda bastante, é usar a agenda do celular. Quase tudo está na agenda do meu celular. E eu sempre ponho um alarme para 2 dias antes, 1 dia antes, e depois ali 1 hora antes. Por que que eu faço isso? Para não ficar gastando a minha cabeça, minha mente. Porque senão eu vou ficar o tempo todo assim, tal dia eu tenho isso, aí depois eu tenho isso aqui, aí eu marco uma coisa num dia que eu não posso. Aí eu acabo ficando o quê? Ansiosa. Então, quando é exatamente assim que funciona comigo. Depois que eu coloco na agenda, eu não lembro mais. Eu não fico trabalhando aqui na minha cabeça. Se qualquer pessoa me perguntar assim, o que você vai fazer tal dia? Peraí que eu vou olhar na minha agenda. E aí eu abro o celular, eu olho ali na agenda. Uma outra coisa que eu fiz também, que essa eu aprendi com o Saulo Coelho, e eu achei interessantíssimo, para mim super serviu. Ele ensinou você a abrir o WhatsApp, aí você vai lá na função criar um grupo, e aí você coloca você, obviamente, né, no grupo,
E escolhe uma pessoa que você possa colocar que depois você vai tirar. Que é só uma pessoa que ela vai estar ali só como um instrumento para criar o grupo. Então aí eu coloquei meu marido, minha mãe, pessoas assim que eu sei que se eu tirar, colocar e tirar, não vão ficar me questionando sobre. Vão achar estranho, né? Vão perguntar, mas aí eu explico o que eu fiz. E aí eu tenho um grupo que se chama Eu e Eu Mesma, no WhatsApp. E aí nesse grupo, né? Nesse grupo, que não é um grupo, porque só tem eu, mas ele se chama assim, Eu e Eu Mesma. Se eu tô na rua, se eu tô no carro, se eu tô na casa de alguém, se eu tô em algum lugar e eu lembro de alguma coisa, de algum compromisso, eu tenho alguma ideia, alguma coisa assim, eu vou lá e mando um áudio pra mim mesma. Eu escrevo ali, eu printo alguma tela e jogo ali. Então eu vou deixando as coisas ali e isso também me ajuda bastante com relação a... São ferramentas, né, que eu uso, que me ajuda bastante com relação à questão da ansiedade. E aí pronto, se o checklist tá ali, tudo ticado, tudo que cabe a mim foi feito, não tenho porquê eu ficar agoniada nem agitada. Tá vendo? A Augusta também tem, né? E é muito bom, eu acho incrível, porque o WhatsApp é uma ferramenta que a gente usa, né, no nosso dia a dia. Então, se eu tô ali mexendo no WhatsApp e eu vejo eu e eu mesma, inclusive tem uma foto minha no meu grupo, eu bato o olho ali e eu lembro de coisas que eu preciso fazer. Eu não fico mesmo gravando aquilo ali na minha cabeça. Não fico. Coloquei ali no grupo, eu durmo em paz, eu vivo minha vida e depois eu vou olhar aquilo ali. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, mas são perguntas para vocês retóricas, né? Perguntas para que você responda para você mesmo. É verdade, concordo, Dani. O checklist, ele não é uma forma... tá, você fez uma pergunta, né? Eu tenho checklist, mas também não é uma forma de controle, você colocou entre aspas, né? Não no sentido que eu coloquei aqui. Por exemplo, se para essa live aqui, quando eu fiz o checklist, o que eu coloquei? O horário, o assunto, os tópicos, a matéria que eu precisava preparar, o horário em que eu precisava começar a me arrumar para estar pronta para começar. Tudo coisas que estão ao alcance das minhas mãos, para que eu não esqueça de nada. E se no meio do caminho, de repente, eu preciso fazer alguma outra coisa que não cabe à live, ela tem que estar ali no checklist também. No meu caso, quando eu uso esse checklist, é mais no sentido de não gastar a minha mente com tudo aquilo que eu preciso fazer e que eu possa ter ao alcance dos meus olhos uma lista minha daquilo que eu preciso fazer. Então, no meu caso, eu não sinto isso como um controle. Mas, se for pensar no sentido de que eu preciso acompanhar aquilo ali, sim, é um controle. E um controle pode ser levado também para o lado de uma rotina, né? Que a gente precisa de uma rotina para não sair do eixo, né? Para conseguir usar as 24 horas de uma forma que a gente consiga ser bem sucedida nisso, né? Digamos assim. Na vida, olha só que perguntas interessantes que eu coloquei aqui. Não sei se fez sentido para você, Dani, o que eu falei aqui, se você quiser explicar melhor o que você entende como controle, que é interessante também essa forma de pensar. Todas as formas de entender são muito bem-vindas. Olha essas perguntas que interessante. O que está tirando sua paz, suas noites de sono? Está ao alcance das suas mãos resolver? Cabe a você resolver? É da sua conta resolver? Ou você está comprando a história e os problemas dos outros? Que nessa pergunta eu ainda vou acrescentar um fato que... Por que eu coloquei aqui comprando a história e a vida dos outros? Porque a história e a vida é do outro, não é tua.
E ele vai te contar segundo a interpretação dele. E nem sempre é real, às vezes é só uma interpretação. Aí você perde as suas noites de sono por conta de uma história que nem ele tá perdendo a noite de sono dele. Você tá usando a tua energia, a tua vida para cuidar da vida do outro. Aí vem o quê? Ansiedade. Aí a ansiedade bate sem perdão mesmo. Pense sobre aquilo que você teme. Pense sobre aquilo que você tem medo. Será que é real? Será que esse medo é real? Quais as chances disso de fato acontecer? Quanto do que você pensa é fantasioso e o quanto é realista? Esse medo que você tem dentro de você. Será que ele é real? Será que ele tem fatos, ele tem argumentos para se manter ali, para ser real mesmo? E novamente, o que está ao alcance das tuas mãos resolver? A Dani colocou aqui, é que algumas pessoas, quando faço uma lista do que eu preciso fazer, acham que eu estou sendo controladora. Por isso eu pergunto. Não, Dani, entendi perfeitamente. Mas eu também entendo, inclusive você colocou em maiúsculo, e é o que eu preciso fazer, não é o que ela precisa fazer. Então, é assim que eu funciono. Eu tenho, inclusive, a parede aqui, eu coloquei em várias paredes de casa, mas a parede que eu mais olho é a parede da cozinha, né, dona de casa. Então, eu coloquei na parede aqui da minha cozinha um quadro, minha semana. E eu preencho aquele quadro que é para eu lembrar, inclusive, porque eu tenho outros afazeres, eu não sou só terapeuta, né? Eu sou dona de casa, eu tenho meu trabalho voluntário dentro da minha religião, então eu preciso me organizar. E se eu não tiver um checklist, ó, eu acho que o dia é de folga e eu passo o dia inteiro assistindo série. Então eu tenho que ter o checklist também. E o que as pessoas pensam também, né? Infelizmente não dá pra controlar. Mas olha só o que aconteceu comigo, né? Falando a respeito dessa questão do medo. Se ele é real, se ele é imaginário, se eu tô fantasiando demais. Olha só. O que aconteceu comigo ontem. Amanhã, né? Foi ontem, quinta-feira. Aconteceu isso durante o dia, à noite, essa conversa toda. E amanhã, que é sábado, na teoria, eu teria que pegar o carro à noite, já bem à noite, dirigir numa rodovia super perigosa, que ela é popularmente conhecida como Rodovia da Morte. É uma rodovia de mão dupla, aonde trafegam muitos caminhões. E que eu não conheço. Eu já não gosto de dirigir nem à noite nem na chuva. Mas se for à noite ainda numa rodovia, né, de várias faixas, né, com pessoas no carro, enfim, eu ainda encaro. Mas essa daí, ela tinha esses detalhes, né, relacionado à chuva. Aí eu comentei com a minha mãe, numa conversa aleatória, eu comentei com ela, eu falei, ai mãe, eu acho que eu vou ter que pegar o carro na estrada, tal, assim, assim, assim. Ai filha, vê direitinho, né, você precisa mesmo, o que você vai fazer? E aí eu encontrei um grupo de amigos à noite, no meu compromisso, e comentei com eles sobre o que eu teria de fazer. Porque eu sempre faço isso. Antes de fazer algo, eu procuro entender os detalhes do que eu preciso fazer, do que eu vou fazer para que eu me proponha e faça. Sem que, né, eu resolva recuar no meio do caminho e largar todo mundo na mão. Aí, antes de decidir, eu me informei com algumas pessoas que conhecem a rodovia. Meu irmão, que dirige para cima e para baixo, outras pessoas que já foram para lá. Eu me informei a respeito da rodovia. Eu não fiquei sofrendo antes, eu não fiquei desesperada antes, porque o que eu pensei, bom, se for bom pra mim eu vou fazer, se não for bom pra mim, for perigoso, tem até um filme que ele fala assim, é de morrer? Se for de morrer, não faz. Então era de morrer, então eu não ia fazer. Eu já tinha isso muito claro dentro de mim, né? E eu pensei, eu precisava de informações pra ter essa certeza se realmente ia ser isso. E eu também não ia sair me aventurando. Eu sou muito consciente das coisas. Mas a minha mãe, que sabe como eu sou, me conhece, sabe que eu não faço essas coisas. Mesmo vendo, ela tava ali do lado, vendo que eu tava consultando as pessoas, perguntando e ouvindo opiniões de pessoas mais experientes,
ela falou assim pra mim, ai, eu já tô sentindo mal. Só de imaginar você naquela estrada, meu Deus do céu, eu já tô passando mal aqui. Já tá me dando uma coisa ruim. Na hora, eu parei, olhei pra ela e falei assim, mãe, ó, cutuquei o ombro dela, eu tô aqui, eu não peguei a estrada ainda não. E eu não vou pegar a estrada, porque é de morrer. Então eu não vou pegar a estrada. Fica tranquila. Qual é a necessidade de ficar desse jeito? Qual é a necessidade de ficar sentindo coisa ruim? De ficar tendo taquicardia, de ficar tendo, sabe? Não tem necessidade. Não tem necessidade. É nesse sentido. O medo é real ou ele é ilusório? Ou ele é uma fantasia? Percebam que a preocupação, se a gente falar de um outro jeito, né? A pré-ocupação, que é o se ocupar com algo que não aconteceu, não sei se vai acontecer, que talvez não aconteça, e tem o se der errado, mas tem o se der muito certo, que as pessoas esquecem também. Mas essa preocupação, ela traz ansiedade e ela conduz a mente para um buraco e a mente ela começa a pregar peças em você. Ela começa a mentir para você. Ela começa a inventar cenários absurdos. Ela começa a fantasiar coisa que, sabe, não vai acontecer. E pode acontecer também. E se acontecer, às vezes é só a vida acontecendo. E na maioria das vezes a gente não tem o que fazer. E ter essa perspectiva, né? Essa visão realista das coisas ajuda muito também com relação à questão da ansiedade, né? Deixa eu ver aqui o que a Augusta colocou. Esse assunto veio mesmo na hora certa. Vivi uma situação... Exatamente, viu? A história não é sua. Sempre lembra disso. Sempre. Isso vale para tudo na vida, gente. Até para coisas que a gente vê, por exemplo, agora, nesse exato momento no mundo, no Brasil, a gente tá vivendo uma situação triste, né? É triste ver famílias inteiras se perderem. É triste ver uma cidade, um bairro inteiro ser dizimado praticamente. Quando a gente olha para fora do mundo, também é muito triste ver tudo aquilo acontecendo. Mas, de verdade, às vezes a única coisa que a gente pode fazer é orar, pedindo paz para essas pessoas, pedindo para que essas pessoas tenham o seu coração consolado. Porque é a natureza, porque foram as coisas que aconteceram no decorrer do tempo que fizeram com que aquilo aconteça. E isso cabe muito à questão da ansiedade, sabe? Ansiedade, pensem nisso. Ansiar, desejar, do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero é o melhor jeito? Será que do jeito do outro não é bom também? O que me custa dar o braço a torcer e deixar o outro fazer do jeito dele também? É da minha conta? É a minha vida? Ah, mas eu não quero eu não quero que essa pessoa sofra. Eu não quero que meu parente sofra. Eu quero evitar que ele sofra, mas é a vida dele, não é a tua. É a vida dele. Às vezes ele escolheu e vem escolhendo no decorrer de anos coisas que levaram ele a chegar naquele ponto. E você não pode fazer nada. Ah, mas se fosse eu, mas não é você. Não é você. Ah, mas porque se fosse você, seria o teu referencial, seria a tua vida. E se fosse pra gente ficar vivendo a vida do outro e sofrendo com ansiedade e perdendo noite de sono, Deus não tinha dado, Jeová Deus não havia dado, não teria dado o livre-arbítrio para cada um, né? Ele tinha dado assim, só para um, para outro, aí os outros cuidam. E a gente tem que pensar nisso, né? Prestar bem atenção nisso também. Então, gente, estamos chegando no finalzinho da nossa live. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu falei aqui hoje de uma forma bem generalizada, bem, sabe, total. É mais aquilo que eu escuto, que eu observo nos meus atendimentos, que os meus interagentes trazem para mim.
Mas eu não falei aqui de uma forma pontual, né? O meu objetivo nessa live é ajudar vocês, levar vocês à reflexão mesmo. Levar vocês a pensar mesmo, sabe? Pensar nas decisões que vocês tomam, pensar nas escolhas que vocês fazem. Analisar aquilo que vocês estão sentindo. E eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído, né? Para que a vida de vocês seja mais leve. A Lê entrou no final, Lê. Agora você vai ter que assistir a gravada. Não tem jeito, você tá comprometida já com a gravação. A Paty também. Aí depois vocês assistem. Tá muito legal o conteúdo. Assistem aí desde o comecinho. Dentro de um processo terapêutico, aqui eu falei de forma generalizada, né? A gente tá numa rede social, então não tem como ficar falando de uma pessoa para uma pessoa específica. Então eu falei de uma forma totalmente generalizada. Mas dentro de um processo terapêutico, isso é muito mais personalizado. Por quê? Eu vou trabalhar aquilo que você me traz. E aí eu vou trabalhar outras linhas, né? Outras ferramentas. Eu ensino também essas ferramentas que eu coloquei aqui, mas de uma forma mais profunda, sabe? De uma forma mais... Não tem problema, Lê. Depois você vê a gravação. Vai ficar gravada, tá bom? Aí você assiste. Eu atendo presencialmente com a reflexoterapia e outras terapias. Em São José do Rio Preto, fica ali próximo a Badibacite, no espaço Bela e Corpo. E eu também realizo atendimentos online, né? E se você quer saber mais como que é o meu trabalho, né? Como que funciona, me falar qual que é a tua queixa, aquilo que te incomoda, me chama no direct, né? Que aí a gente pode conversar um pouquinho. Manda essa live para quem você acha que é ansioso, que, né? Eu acho que a gente deve conhecer, cada um de nós aqui, incluindo eu, deve conhecer pelo menos umas 20 pessoas que se enquadra aí, né? Nesse perfil. Obrigada, Nath. Valeu mesmo, viu? Que bom que eu pude ajudar de alguma forma aí vocês. Gente, eu vou ficando por aqui. Vou deixando vocês aí. Muita gratidão de verdade por vocês terem assistido. Eu fico muito feliz quando vai subindo esses nominhos aí, vocês vão falando as coisas comigo e eu vou interagindo. Ah, é muito bom, muito gostoso mesmo. Muito obrigada, viu? De verdade. Vai ficar gravado? É sempre muito bom mesmo estar com vocês. E eu vou preparar aí um outro conteúdo, me aguardem, que logo eu volto pra gente conversar um pouco mais. Obrigada, prima. Tchau, gente. Beijo.